Camila, episódio número 2. Estou aqui hoje com duas pessoas que eu admiro muito, o André e a Raíssa. Foi através deles que eu fiz a minha primeira meditação do Dr. Joe Dispenza. Eu já tinha lido todos os livros do Dr. Joe antes de ir para o retiro, mas eu nunca tinha feito uma meditação. E quando eu conheci o André e a Raíssa, foi um combo entre meditação, banheira de gelo e, para quem quisesse, ainda rolava uma sauninha com polichinelos, né? Então, com vocês, esse casal inspirador e maravilhoso, Raíssa e André. Oi, pessoal. Oi, prazer. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui, junto com o André também, né, Dé? É um prazer estar aqui com você. Gente, uma coisa, quando a gente estava fazendo a pauta, que eu e a Maria Cecília, a diretora, a gente estava discutindo muito e é muito legal, é que quando a gente começa a evoluir, né, e a buscar esses caminhos espirituais, assim, ou de meditação, de evolução, de conhecimento pessoal, é muito comum do casal fazer isso, né? Ou a mulher faz, ou o homem faz, e muitas vezes a gente acaba se desencontrando, né? Nesse mundo, porque um faz, o outro não quer ir. E o que eu acho muito lindo, assim, da história de vocês é que, de uma forma ou de outra, vocês sempre acabam, assim, caminhando juntos. Vamos começar por isso, né? Tá, bom, vou começar então. Bom, é assim. Eu já faz um tempão que sempre eu fui atrás de técnicas de respiração, de meditação também. E, inclusive, eu faço até hoje com uma terapeuta, uma vez na semana, uma técnica de respiração, enfim, que depois você entra no estado meditativo. E aí, sempre quis que o André conhecesse, fizesse. Tinha uma certa resistência, assim, né, do lado do André. E aí eu falava, puxa, e agora? Como é que eu vou levar o André para esse caminho? E eu fiquei sabendo de um cara meio doidão, chamado Enhoff, um holandês, que fazia uma técnica de respiração, entrava no estado meditativo e depois entrava no gelo. E o André ama desafio, né? Ama, sempre gostou. E aí, a hora que eu vi, fui atrás, pesquisar, falei, nossa, é aí que eu vou pegar o André. Aí falei, André, vem cá. Peguei e mostrei pra ele, tem um episódio no Netflix, daquela série Goop, da Gwyneth Paltrow. E aí eu mostrei pra ele, daí esse aqui, nossa, preciso arranjar um freezer. Daí eu, não, calma, era só pra você ver, né? Daí conta então, na verdade, essa resistência que a Raíssa fala, acho que é muito do que acontece muito por aí, pelo menos acho que no Brasil, principalmente. As pessoas que eu sinto têm muita dificuldade de como dar o start, assim, como começar, o que é meditação. Acho que tem um certo mistério, principalmente no Brasil, que assim. E aí a Rá, como ela diz, me pegou nisso, porque envolvia uma respiração, que a gente pode chamar respiração de meditação, são caminhos, né? Uhum. E como envolve uma meditação, uma respiração ativa, e depois vem o lance do gelo, realmente ela me pegou nesse ponto. E a partir daí, isso faz o quê? 8 anos? E a partir daí eu fui evoluindo cada vez mais no lance da respiração. É óbvio que o gelo sempre teve um papel muito importante para mim. Por da conta recuperação do esporte, muscular, né? Recuperação. Só que ele começou a entrar cada vez mais numa parte mental também. E aí entra muito mais a respiração, que te prepara para isso, que aí eu fui cada vez estudar mais com a Rá. E aí é uma história louca, né? Uma coincidência muito louca que aconteceu quando a gente conheceu, né? Eu conheci o Enhoff, aí eu comecei a praticar, comecei a estudar um pouco mais, fiz uns cursos, comprei um curso num aplicativo em que ele vai te dando cada vez mais ferramentas para você evoluir na respiração. O gelo é sempre um desafio, sempre vai ser, e né, acho que a gente faz sempre, para quem já está acostumado, sempre vai ser difícil, depende um pouco do seu dia. Mas aí eu fui evoluindo e aí, assim, teve um dia, depois de uns 6 meses, ele fala assim, numa das palestras dele, o Enhoff, ele não explica nada, mas ele fala, cara, se você já tiver há um tempo fazendo, quiser potencializar a sua respiração, quando você estiver na hiperventilação, que acho que a gente até pode explicar um pouquinho depois de como funciona, mas é uma hiperventilação, quando você estiver meio tonto, puxa o ar e faz uma pressão. E aí eu comecei a fazer isso cada vez mais e me sentia
me sentia bem, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, estava sempre deitado, escutando música, que é a música dele, ele falando, e a Rá estava, coincidentemente ou não, lendo o livro do Joe Dispenza num dia, eu na garagem, ela no sofá, assim, que era perto, e, enfim, aí conta aí, você escutou a minha meditação, porque assim, quando você enche o pulmão e faz a pressão, a Rá não gosta muito que eu falo que eu apago, não é que eu apago, mas eu soltava o ar de uma maneira que eu não escutava. Eu soltando o ar, eu soltava de qualquer maneira, fazia um barulho estranho, e a Rá foi correndo ver o que estava acontecendo, e aí ela se deu conta de que a respiração que eu estava fazendo do Wim Hof era exatamente a respiração do Joe Dispenza, explicando no livro aquele dia. E no livro ele explica, né? O Joe Dispenza, né? E aí foi por isso que a gente também juntou as duas técnicas do Wim Hof com o Joe Dispenza. Na verdade, não é que a gente juntou, a gente criou uma experiência, vai. E foi a partir daí que eu comecei a fazer mais imersão no gelo, porque eu apresentei para o André o gelo para levar ele para meditação, mas ao mesmo tempo ele me inspirou para eu começar a praticar mais o gelo. Vocês uniram duas coisas que não necessariamente, né? Nem sei se o Wim Hof e o Joe Dispenza já se encontraram em algum momento na vida, e vocês fizeram esse casamento deles, né? Eles falam sobre a mesma língua, assim, a mesma respiração, mas um leva muito mais para o lado natureza, de você passar pela experiência mesmo, e sentir na pele, tem todo o lance do frio, que é o Wim Hof. E o Joe Dispenza, o negócio dele é laboratório, é estudar, é pegar exame, que é assim, eu acho muito legal, a gente passou pela experiência dos dois, presencial, né? E eu sou muito fã do Joe Dispenza, porque realmente você entender o que está acontecendo é muito poderoso também. André, você que agora já é tipo um amigo da casa, né, lá no Joe, podia levar isso para ele, né, para os próximos retiros, falar, vamos fazer uma banheira de gelo. O problema é que são quase 2.000 pessoas, né? Imagina a estrutura. Imagina a quantidade de gelo. É mais fácil ir para a Polônia lá, ir para cima da montanha. Exato, que é o episódio dele, né, que esse episódio que a Raíssa estava falando é um episódio que está disponível. Eu assisti também... Do Wim Hof, né? Do Wim Hof, há muitos anos atrás. E é muito linda a história dele. Assim, se eu estiver errada, me corrige. Mas ele entrou nessa coisa do gelo porque a esposa dele cometeu um suicídio, né? E ele ficou com 4 crianças, não era isso? Pra criar, eu lembro disso. E foi uma forma que ele encontrou de sair um pouco daquela dor física que ele estava sentindo. Porque ele falou, né? Que ele também pensou, tipo, ele falou, cara, o que eu vou fazer agora, né? Com 4 crianças. Assim. Exato. E ele começou a fazer imersão no gelo, enfim, se curou dessa depressão. E começou a difundir mais mesmo, assim, né? Tem até um exemplo no documentário dele de uma mulher com síndrome do pânico, né? Que ela conta a história dela. Porque o gelo simula, né? Exatamente o que acontece com uma pessoa com síndrome do pânico, o gelo ele simula, desregula a sua frequência respiratória e você tem que se controlar sozinho, não tem como você buscar uma ferramenta de fora, é você ali com você mesmo. E a gente de fora, quando a pessoa entra no gelo, é exatamente igual. Então o que a gente pode fazer é tentar acalmar a pessoa e tentar ajudar ela a respirar mais devagar. Esse é o lance do gelo, que é o que você pode levar para a sua vida. E, na verdade, você treinando isso no dia a dia, entrando no gelo, você vai acabar levando para situações no seu subconsciente no dia a dia. Então, esse que é o grande lance do gelo. Isso é uma coisa interessante que o André falou, porque, assim, eu passei por um problema quando a minha filha nasceu, minha segunda filha, e eu tenho síndrome do pânico já controlada há muitos anos. E é muito parecido mesmo. Eu lembro o dia que eu tive que entrar na banheira de gelo na casa de vocês, que estava muito frio em São Paulo. É verdade, era um dia tipo assim, chovendo, meio 8, 10 graus. E eu falei, não, eu vou conseguir. Só que na hora que teu corpo entra ali, ele automaticamente faz uma coisa de primeira, né? Que faz, não, você não vai conseguir. Eu lembrei da sensação de estar numa crise de pânico, só que quando você vai resistindo, né? Você vai... seu corpo mesmo vai entrando num estado quase meditativo, assim, de você mesmo conseguir se acalmar. Para mim foi muito especial. Esse poder tá dentro da gente, né? Isso. E o gelo, ele mostra isso. O gelo, ele traz um poder interno que traz para o seu corpo mesmo, para você se empoderar disso. Então, o que acontece, assim, é que a hora que você entra, a sua frequência respiratória, ela desregula, vem um instinto de sobrevivência, você libera adrenalina,
E o primeiro instinto é você pular para fora da banheira e cair fora. Como se quando algo externo acontece no nosso dia a dia, e também dá esse gatilho no nosso corpo. E o que eu costumo falar é que a banheira de gelo, ela é uma ferramenta para você treinar a lidar com essas situações. Porque várias situações despertam esse gatilho, né, na nossa vida. Total. Você fazendo banheira de gelo ou não, você meditando ou não. A vida, ela acontece, né? Agora, quando você tem ferramenta para lidar com isso, fica mais fácil. Então, o que eu também costumo falar é o seguinte: toda a experiência que a gente passa na nossa vida, a gente cria um caminho neurológico, né? Sim. E quando você entra numa banheira de gelo, qual é o caminho neurológico que fica traçado? Que você é capaz de suportar algo que é muito desafiador. Então, quando algo acontece na sua vida, você tem um caminho mais fácil para lidar com esse desconforto, né? E quanto mais você faz, mais esse caminho fica traçado, como tudo na vida. Tudo na vida é um treino. Tem um chuveiro já muito gelado, não sei se você já testou isso. Sim, já causa isso. Causa isso, entendeu? Então, eu costumo fazer isso às vezes. Eu falo que eu não tomo banho gelado, eu tomo banho quente, daí eu me preparo, eu coloco uma intenção, ligo o cronômetro na minha frente, ligo o chuveiro e aí é como se fosse um treinamento mesmo, assim, sabe? Entro, minha respiração lá desregula, porque é fisiológico, acontece. Por mais que você fala, não vai, né, desregula. E aí, conforme você vai soltando o ar devagar, porque essa que é a principal técnica, quando você solta o ar devagar, você se acalma. Se aciona um sistema no corpo que é o parasimpático. Sim. Faz você parar. Isso, gente, é uma técnica para você levar para qualquer coisa na sua vida, não entendeu? só pro banho de gelo, Não só né? pro banho de gelo. André, e com tudo isso, o que é que te tira a calma hoje em dia? Tem alguma coisa que você... Ou você Eu já olhei assim, deixa eu ver se ele vai falar a verdade. Eu sou um cara que, putz, eu não posso ficar passando fome muito tempo, a Raça sabe disso. Justo. Eu acho que por ter talvez até um gasto muito alto. Mas é verdade, tá? Não é tipo assim. É verdade. Sim. Fica bravo, mal-humorado. Eu fico mal-humorado, eu preciso resolver esse problema, aí eu faço o resto da minha vida, senão não funciona. Mas no geral, assim, eu acho que a gente discute assim, de resolver as coisas, né, externas entre a gente, enfim, no nosso dia a dia, e não deixa as coisas acumularem, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Rá. Então acho que assim, não sei te dizer o que você, na sua visão, além de passar fome. Eu acho que assim, o que eu percebo desde quando a gente começou a fazer mais imersão no gelo e mais meditações, assim, no geral, é que a gente começou a perceber. Deixa eu tentar explicar assim de uma forma mais. A gente percebe quando algo acontece e a gente consegue mudar o padrão, entende? Entendo. E na verdade, assim, o que eu penso é que não tem muito pra onde você correr, sabe? É sentar a bunda ali na sua almofada, onde você quiser, no seu sofá, fazer a sua meditação de 5, 10, 15, 1 hora e meia, mas tem que fazer. Exato. Mas aí é óbvio que o dia a dia vai te afastando um pouquinho. Mas eu acho que é sobre isso, cada vez fica mais claro que a gente tem que fazer o nosso trabalho pra gente, não pros outros. A gente vive num mundo muito material, é tudo, né? E o outro lado acho que é muito maior. A gente tem que trabalhar esse lado, acho que isso é o que ficou pra mim. Isso era uma coisa que eu tava até brincando, assim, porque... qual a principal coisa que mudou pra você quando você foi no Dr. Joe? Eu vejo o que tá acontecendo e eu saio, assim. Essa briga não vai me pegar. Entendeu? Que é uma coisa que ele fala, né? De sintonizar com as frequências que você está querendo sintonizar, assim. É tipo um rádio, assim. Se você sintonizar na frequência da briga, da raiva, do medo, é ali que você vai vibrar, né? Sim. E é aquilo que você vai atrair. Eu queria perguntar para vocês, assim, como que vocês conseguem hoje levar Raíssa, uma super bailarina, André... Posso chamar triatleta? Vocês consideram o quê? Pode. Não, na verdade, hoje eu estou no triatlon, mas eu estou muito mais pelo desafio do Ironman, porque é uma coisa que eu já tinha uma vontade de fazer há muito tempo, mas, putz, eu já passei sério por vários esportes. Fiz 15 anos de boxe, dos 11 aos 26, mas, assim, foi muito importante para mim naquela época. Eu tive uma figura de um treinador de arte marcial muito importante, mas, ao mesmo tempo...
foi importante para eu ver também que eu não queria ficar como ele. Tá. De tomar tanta porrada na cabeça, ele não tinha um olho, enfim. Então, mas eu sempre levei o esporte muito a sério e eu queria competir. Então foi importante eu também ter esse lado de não querer seguir, porque aí depois eu segui praticamente profissional mesmo no CrossFit, competia fora durante 7 anos. E aí na pandemia não tinha campeonato de CrossFit, eu sabia que não ia rolar prova de Ironman e eu sabia que eu precisava perder peso, porque eu levantava peso, eu pesava 105, 106 quilos. E eu sabia que para fazer um Ironman eu ia sofrer muito, então eu falei, vou usar esse período da pandemia para treinar, né, para entender como é que é fazer um Ironman, aí eu decido se eu volto a competir no CrossFit, se eu fico no Ironman. E aí, cara, o Ironman é muito legal o triatlon, porque ele te leva para vários países, ele tem um desafio de você classificar para o Mundial, e tô curtindo o processo, assim, tô nessa já há 4 anos, já fiz aí acho que 5 Ironman completos, full, e 9 meios, e tô nessa busca aí do esporte, acho que e aí hoje é o que me toma mais tempo, mas eu me divido aí entre as imersões, eu trabalho no mercado financeiro há 10 anos também. Uau. Tenho a Garagem, que é um canal no YouTube, também há 5, 6 anos, que também me toma bastante tempo, que eu gravo essa minha rotina de treino. Eu gosto de me dividir em várias coisas, assim, eu não consigo fazer uma coisa só, então... É pai, marido, né? Também marido. Tem isso. A gente estudou, a gente se conheceu com, acho que, 11, 12 anos. E aí, com 13 anos, ele quis ficar comigo e eu não quis. A gente estudou a vida inteira, assim, a gente foi ficar mesmo com 18 anos. Mas então eu tô com o André há muito tempo já, por isso que ele falou 19, desde pequeno. Caramba, então assim, é mais tempo junto, né? Vocês também são bem novos também. Mas mais né? tempo junto do que separado. Que legal. Então, gente, talvez o segredo do relacionamento perfeito seja os esportes também. Assim, eu não tô dizendo nada, mas uma já coisa a gente que eu foi gosto, evoluindo junto, uma assim, coisa que eu sabe? gosto muito de falar também é que assim, a Rá gosta muito de dançar, gosta muito das coisas dela, eu gosto muito do esporte, das minhas coisas e ela não tenta viver a minha vida, eu não tento viver a vida dela, mas quando a gente tá junto, a gente aproveita o máximo, porque a gente sabe que... Agora a gente tá com os eventos, com as imersões juntos, mas a gente sempre teve tudo muito separado e quando a gente tá junto, a gente sabe que é o momento que a gente tem que ficar junto. E a gente respeita também, né, Dé? Porque acho que a gente se conhece desde pequeno, então ele sabe que eu gosto de dançar. Sim. Que eu gosto, né? E eu sei que pro André é importante treinar. E por que eu tô falando desse jeito com peso? Porque... Pô, quem treina Ironman, treina assim, 4 horas por dia, entendeu? De sábado, que é o longo dele. Quanto tempo? Você fica 6 horas, não tô exagerando. E você entende e respeita isso, Eu entendo, eu né? respeito, porque eu sei que pra ele é importante. Sim. Eu prefiro ele feliz do que mal-humorado em casa, Claro, entendeu? Claro. E ele também me entende, assim... sei lá, um exemplo, agora, sábado passado, eu falei, Dé, vai ter uma festa de uma aluna muito querida, ele falou, vai, eu não vou porque não tem como eu ir. No dia seguinte já tá tudo marcado, eu vou pra estrada, aí eu fui, e tá tudo certo, entendeu? A gente respeita a individualidade um do outro, assim. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, principalmente para quem vai fazer prova longa, endurance, é combinar com as pessoas, porque também não adianta nada você se comprometer, aí você segue planilha, faz tudo bonitinho e você chega em casa e tá todo mundo de cara feia. Então não adianta, eu acho que tem que ser um processo em que envolve todo mundo, porque senão você não vai conseguir curtir, você vai cruzar a linha de chegada depois lá, um bloco de 1 ano de treino e... Se sentindo culpado, sem família e sem amigos, né? E parece que é exagero, mas eu já vi um monte de casos aí de gente que, abre mão de um monte de coisa e depois se arrepende. Mas enfim... Isso é uma coisa muito curiosa, assim, sabe? Dessa coisa do esporte. Às vezes eu acho que a gente acaba esquecendo que o esporte é uma das melhores e maiores drogas já inventaram. Eu falo droga entre aspas porque causa realmente esse high, né? Essa coisa super boa que é a endorfina. E a gente só, tipo, não vou fazer, eu tô com preguiça de fazer. E assim, eu não tô sugerindo, né, que ninguém aqui vire um triatleta, se dedique 4 horas por dia. Mas assim, você fazer meia hora, 1 hora, né, é o mínimo, assim. O nosso corpo, ele é
feito para se mexer, né? Sim. A gente tem articulação, tem todo esse movimento do corpo para isso. Então você vai deixar ele parado. Enferruja. Exato. Igual uma máquina. Você não pode deixar tudo nem na mão, né, da medicina, nem na mão de, obviamente, eu sou totalmente da alimentação, né? Mas se não tiver alimentação alinhada com o esporte, você não vai chegar onde você precisa. E mais, né? E depois você já chegou aqui, aí tem o topinho da pirâmide, né? Que deve, os três juntos, meditação. Sim. Porque sem isso, algum lado da tua vida vai estar, né, pesando para baixo, assim, não tem jeito. E uma coisa, eu tô aqui com 2 pessoas, eu vejo ela postando todo dia no Insta, às 5 horas da manhã, né? É 5. Que é a hora que você começa a meditar. A hora que eu começo a meditar. André, eu não sei, é também esse horário ou vocês meditam em horários separados? A gente gosta de acordar nesse horário, assim. porque é um horário que, ninguém vai te mandar mensagem, ninguém vai te ligar. Tá um silêncio. Hoje tava um silêncio, não é nem porque a gente acordou, falou, tá um silêncio até mais do que o comum, assim. E aí a gente faz nossa meditação e vai pro dia. Às vezes eu faço uma rapidinha, porque depois eu tenho um treino longo. Às vezes eu tiro realmente para fazer uma sessão mais longa de 1 hora. Às vezes a gente combina, amanhã vamos fazer aquela de 1h30 e faz junto. É legal. Às vezes é chato, é desconfortável, mas até por isso que a gente às vezes combina. Não, mas sempre que termina... Sempre termina. É demais, muito prazeroso, assim. assim. Eu nunca fiz uma meditação Você e eu nunca treinei também e me arrependi depois, sabe? Isso é uma coisa que a gente escreveu na pauta, né? Cecília tá ali atrás, tipo, concordando, assim. Você nunca conheceu uma pessoa, possivelmente, que falou assim, putz, me arrependi de ter treinado. É sempre o contrário. É tipo, putz, por que eu não treinei hoje? Sim. Aí você fica com aquela culpa, né? E tanta coisa que faz mal a gente se predispõe a fazer, e é só coisas boas, assim. E é engraçado, né? Eu tava pensando nessa coisa que o André tava falando, tem que combinar com todo mundo no entorno e tal. Por que será, né, que as pessoas ainda, tipo, ficam bravas? Tipo, sei lá, pô, ele tá indo fazer um negócio bom pra caramba, que vai evoluir ele, né? Tipo, você acaba ficando em alguns pontos antissociais, assim, e a pessoa em volta, tipo, sabe como engajar? Porque a gente coloca a responsabilidade da nossa felicidade no outro. Sim. E aí, quando a gente faz isso, a gente espera que o outro faça a gente feliz. Só que não é assim. Você tem que achar o seu caminho. E você tá junto com outra pessoa para essa felicidade aumentar, para somar. Mas você não pode colocar responsabilidade nela. E eu sinto que... Eu vejo pelas minhas alunas, assim, porque eu trabalho com isso, né? Então, a pessoa, sei lá, vai treinar ou se sente culpada, porque tá deixando o filho, o marido em casa, ou leva a bronca porque tá saindo e deveria estar em casa, entendeu? Então, assim, é bem complicado. E é louco isso, você falou que fica com culpa de deixar o filho, às vezes a gente nunca pegou o Theo para ensinar a meditar, nunca pegou o Theo para querer que ele fizesse gelo, e aí você vai ver, ele vai para minha sogra, vai para minha mãe, elas mandam vídeo dele fingindo que tá entrando no gelo, fingindo que tá meditando. Aí ele pega o relógio, finge que tá de relógio, clica no relógio e sai correndo. Então, porque assim, o André sempre começa assim no relógio. E a gente nunca tentou mostrar pra ele, né, forçando ele a fazer alguma coisa, mas a gente sempre fez na frente dele. Então acho que isso é muito mais do que... Ele tá vendo como vocês ficam muito mais felizes, do que você ficar com o peso que você tá deixando, é melhor você fazer e que ele veja você fazendo, né? Seguindo o exemplo. Né? Ou então ensinar falando o que tem que fazer, é bem diferente de mostrar, né? Eu tive esse papo com a minha filha há uns 3 meses atrás, porque eu amo esporte, né? Eu amo academia. Para mim, eu tinha esse lugar de culpa. E um dia ela me viu saindo para academia, ela falou: poxa, mamãe, mas todo dia você precisa ir para academia? Eu falei: sim, filha, mamãe, todo dia precisa ir para academia. Sabe por quê? Porque eu fico muito mais feliz, eu vou ser uma mãe muito melhor para você. Sabe quando você dança e que você adora, porque elas amam dançar, as duas, né? Eu nunca vou chegar para você e falar: filha, não dança, fica comigo. Eu não estaria sendo legal com você, então deixa eu ir e voltar. Eu vou estar muito melhor para ser uma mãe para você. Eu acho que é muito isso, é estar nesse lugar onde você, primeiro, é bom para você, para depois ser melhor para os outros, assim, sabe?
Gente, eu queria muito que vocês falassem do Dr. Joe, assim, o que vocês quiserem, conta a experiência, o que mudou dentro de vocês, por que voltar, entendeu? Eu tô viciada que nem vocês, então eu quero saber o ponto de vista de vocês. Eu conheci o Dr. Joe porque foi uma professora de yoga que me indicou o livro, né? No começo da pandemia, quando o Theo nasceu, foi um momento muito desafiador, assim, pra mim, porque o Theo, ele nasceu no dia que foi decretado o lockdown. Jesus, Começou sério? O pessoal do escritório falou, André, não precisa vir, vem buscar suas coisas, se você conseguir, senão manda o motoboy aí, mas não é mais pra você pisar aqui, no dia que ele nasceu. Foi louco. E aí, Mas antecipou ou já era meio que essa data? Nessa data. Era essa data, tá. Foi nessa data. Enfim, e aí, quando ele nasceu, o Theo ficou 17 dias na UTI. Porque, primeiro, ninguém sabia o que era. Ele nasceu com uma infecção que o pessoal tentou descobrir lá na UTI. Deram um antibiótico, mas ali, nesses 17 dias, eles não acharam, né, o porquê, o motivo. E já foi muito tenso, assim, porque, poxa, pra mim foi muito difícil, sabe? Eu não tava esperando isso. E toda a equipe médica também estava muito tensa por conta do Covid. Do Covid, claro. Então, assim, foi um momento muito tenso. Aí a gente foi para casa com ele e depois de acho que menos de 2 semanas, ele teve uma febre muito alta no meu colo. Eu voltei com ele pro hospital, contra a vontade do médico, porque o médico falou, você não pode ir pro hospital, tem que ficar em casa, né? Covid. Eu fui com ele pro pronto-socorro. E a gente teve que ser internado de novo. E aí descobriram, dessa segunda vez, que ele nasceu com um refluxo urinário. Que, assim, vou falar bem por cima, que o xixi, ele volta pro rim, né? Tá. De um dos lados. De um dos lados só, no caso dele. E pra mim foi muito difícil, porque o médico falou, olha, ele tem isso. E só complementando, ele tinha um grau 4, o máximo era o grau 5. E aí ele falou, se fosse 5 a gente ia operar agora, mas como é o grau 4... E arriscar operar, a né? gente consegue segurar mais um tempinho para ele crescer um pouco e a cirurgia tem menos risco, teoricamente. Então era muito sério, assim, a gente não estava esperando mesmo. E aquilo pra mim, assim, foi um choque, sabe? Foi muito difícil de eu entender como lidar com aquilo, porque o médico falou pra mim assim, olha, é o seguinte, ele vai ter que tomar antibiótico durante 1 ano da vida dele, todos os dias, porque a probabilidade dele ter infecção é 99,9%, porque a urina volta pro rim. E é isso. Quando ele fizer 1 ano, ele vai ter que operar. E daí... Aí você imagina o intestino dele, né? Porque antibiótico, Claro, ele não ia ter nada no intestino até o primeiro ano de vida dele. E foi nessa época que a professora de yoga me deu o livro. E ela falou, lê esse livro. Ela falou assim, eu não li, mas eu acho que você vai gostar. Qual que era deles? O último, Como se tornar sobrenatural. Que é de o sobrenatural, principal, né? na minha opinião, não tem nada, né? E aí eu comecei a ler o livro e ele conta vários casos, né? De doenças que as pessoas conseguiram reverter e... Enfim, e aí eu comecei a fazer o que ele falava no livro ali. Entrava em contato com o meu coração, assim, porque ele fala muito sobre o coração, né? Sim. Quando você entra nessa frequência de amor e de gratidão, que não é gratidão, ai, obrigada, é um estado de graça, você leva muito a sua frequência. E como tudo é frequência, como tudo é energia, você acaba mudando a energia da matéria também. Enfim, e eu comecei a fazer, e eu tinha uma certeza, assim, Mila, no meu coração, que ia curar. Não sei te explicar como, tá? É uma certeza. A gente foi fazer um exame lá quando ele tinha uns 6 meses para saber como é que tava, o refluxo tava lá. E eu, todo dia, fazendo o que o Joe Dispenza fala no livro e tal. Até que chegou, que ele fez 1 ano. A gente levou ele novamente no médico. O médico falou, olha, vamos marcar a cirurgia, porque ele vai precisar operar. Mas antes eu preciso que vocês façam 2 exames. E o primeiro foi um ultrassom, você lembra? E a médica falou, tá lá, tá aqui o refluxo. Daí eu ainda falava, mas você tem certeza? Ela, não, tá.
E aí o outro, a gente é um pouco mais invasivo, o outro, né, pra fazer... Tem que passar uma sonda. Passar uma sonda, enfim. E aí eu lembro, assim, a gente fez uma semana depois, assim, com a cirurgia já marcada. E o primeiro exame, fica uma tela virada pra gente, assim, então a gente conseguia ver. E o primeiro eu tinha visto. O primeiro, quando ele tinha 6 meses, de um lado, você nem via direito acho que é o ureter o nome, e do outro lado você via ele, tipo, do tamanho de um dedo, assim, era bem grande. E aí quando ele tava fazendo esse exame, eu fiquei olhando e eu não vi nada, dos dois lados. Aí eu falei, não é possível. E eu vi o pessoal fazendo, e o Theo desesperado, lembra disso? Uhum. Querendo sair e tal, e aí o pessoal meio que ficou quieto, assim, aí a gente saiu da sala, aí eles falaram, não tem nada. Tipo, não tem mais nada, o grau 4 sumiu, e não existe o grau 4 subir pro 0, ele vai pro 3, pro 2. Sim, ele podia regredir e nunca sumir. Não tinha nada. Tanto que a gente voltou no médico, o médico falou assim, esse exame não se refaz, porque não tem muita margem de erro, mas a gente vai ter que refazer. Eu não sei o que aconteceu, continua dando antibiótico pra ele. Eu falei, eu não vou mais dar antibiótico pra ele, porque curou. O que tá acontecendo? Ela falou, não, Raíssa. Aí eu falei, então repete o exame. Dela, não pode. Eu falei, não, repete o exame. Eu quero fazer de novo. Porque a gente tem que entender o que tá acontecendo. E aí a gente fez o exame novamente e realmente não tinha mais. E o Theo nunca mais teve nada, assim. E curou isso. E aí, tudo bem. Eu falei, nossa senhora, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Mas, depois que o Theo fez 1 ano, ele tinha uma hipotonia, que é uma falta de força muscular muito grande. Ele não conseguia ficar em pé. E os médicos falaram, não, isso aí é o tempo dele. Eu falava, gente, não é o tempo dele, eu tô vendo. Tem alguma coisa aí. E aí ele não ficava em pé, muito molinho. E aquilo começou a me deixar, assim, muito ansiosa mesmo, porque eu ia no pediatra, quem é mãe sabe, todo mês você vai, ou a cada 2 meses você vai, e tem um padrão de evolução. Óbvio. E eu começava a chegar perto, eu ficava nervosa, ficava ansiosa, porque eu sabia que ele não ia chegar, não estava certo, sabe? Ele não ia ter atingido o padrão de evolução dele. E aí eu comecei a ficar muito, muito ansiosa. Eu tive crise de ansiedade mesmo. Foi quando eu comecei a entrar no gelo. Tá. Porque eu falei, agora que eu vou ver se isso funciona ou não. E aí eu comecei a entrar no gelo por conta disso. Eu não entrava antes no gelo. Eu já tinha experimentado, né, mas eu não entrava sempre no gelo. E aí eu comecei a praticar mais e ler cada vez mais sobre o Joe Dispenza. Foi quando a gente foi no primeiro, né? Porque eu queria entender o que estava acontecendo. Levei o Theo em todos os médicos que você pode imaginar. Fiz todos os exames genético, encefalograma, tudo. E ninguém achou nada. Ninguém achava nada. E isso só me deixava mais ansiosa, isso. E aí eu falei, André, eu preciso ir atrás do Joe Dispenza. E a gente foi em dezembro de 2022, no primeiro retiro, para ver o que era tudo aquilo que ele falava no livro, porque eu tinha certeza que, de certa forma, eu queria que meu filho evoluísse, se tinha algum caminho, se existia algum caminho, enfim. Começa, tudo é muito esquisito, medita muito, e ele ensina isso, mas ele deixa muito claro que é para você fazer o trabalho, que não é sobre ele, que ele não cura, que não é sobre Ninguém ele. vai fazer se não for você, né? Você conseguiu isso porque você tá falando da sua linhagem direta, que é teu filho, né? Que é assim, uma extensão de você. Então, aí, provavelmente. E ele fala assim, também que a gente influencia o outro e a gente consegue também fazer à distância, mas sobre a gente fazer o trabalho. Que foi quando me pegou, mesmo. assim, né? Ele tem uma meditação muito forte que você fez lá, que ele chama de Healing Meditation. Então, tem algumas pessoas que elas recebem a cura, a energia, vamos falar assim, né? Eu gosto muito de desmistificar essa meditação, porque o que acontece? O que o Joe Dispenza fala? Ele pede para a pessoa deitar na frente, então ficam 5 pessoas de um lado, 5 de outros, e ele fala o seguinte: entra em contato com o seu coração. Não é que você vai curar aquela pessoa, eleva a sua frequência.
A partir do momento que você eleva a sua frequência, a pessoa que está do seu lado, a outra 2.000 pessoas, não tem como a frequência mudar. Ela muda. Exato. E toda frequência tem uma informação. Sim. Isso é física. Qual é a informação que ele quer que você mande? Amor. Entre em contato com amor. As 2 ondas mais fortes já medidas pelos cientistas é a frequência do amor e da gratidão, da graça. Eles fizeram isso com encefalograma, isso é medido pela física e pela ciência. Primeira vez que eu participei dessa meditação, eu senti uma emoção tão forte, tão forte, tão forte, que mudou meu estado ali na hora. Eu só consegui imaginar meu filho na minha frente. E quando o retiro terminou e eu voltei para casa, eu entrava em contato com aquela emoção que eu sentia aquele dia. Sim. E imaginava o Theo na minha frente. O que eu queria curar, né? Ele não andava. Meu filho não andava e não falava. Ele não ficava em pé. Nenhum médico me deu um caminho, né? E aí eu acordava, né? Você falou, você acorda às 5 horas. Nessa situação, Sim. Tô nem aí. É às 4, às 3 horas. Por um filho, você acorda às 2, eu falo né? que se fosse por mim, talvez eu nem faria tudo isso. Mas eu falei, vou acordar. Vou acordar. Vou fazer o exercício, vou fazer o trabalho de meditação. E eu todo dia começava a fazer. E uma coisa que me pegou muito é que o Joe Dispenza, ele fala assim, believe in the unknown, que é acredite no desconhecido. Sim. Isso pra mim me pegou, porque o que eu tinha era só o desconhecido. Eu não tinha diagnóstico nenhum, eu não tinha previsão nenhuma do Theo andar, era um desconhecido. Eu falei, eu vou acreditar no desconhecido, porque quando você coloca a energia no desconhecido, você abre para diversas possibilidades. Você mostra que você está acreditando no universo, né? Que o universo, ele é muito mais inteligente do que a gente. Então, o que ele te traz é igualmente benéfico, né? Isso, porque existe uma onda na física chamada ressonância. Sim. O que você vibra é o que você atrai. Uhum. Eu volto a dizer, Mila, eu gosto de trazer muito para a fisicalidade e para a ciência, para desmistificar e para as pessoas terem acesso, porque existe um preconceito com isso. E quando a gente entende a teoria, a gente consegue transformar na prática. Então, eu todo dia fazia essa meditação, imaginava o Theo na minha frente, imaginava ele já andando, eu não sabia como, entendeu? Eu lembro, a imagem que eu tinha era ele abrindo a porta, correndo e me dando um abraço, assim. Ele começou a conseguir ficar em pé, com muita ajuda, começou a conseguir ficar em pé, só ficar em pé, daí eu falei, André, a gente precisa voltar no retiro do Joe Dispenza. E a gente voltou no retiro do Joe Dispenza, em Denver, em julho. O Theo já tinha 3 anos, ele só ficava em pé com muita dificuldade. Com 3 anos não falava nada. E a gente chegou lá no retiro do Joe Dispenza e eu sentei do lado de um menino, de uma mulher, eu e o André. E o Joe Dispenza, ele explica, ele fala muito, né? Uma teoria densa de ciência, muito. Enfim. E aí ele fala assim, olha, explica pra pessoa do seu lado o que eu acabei de falar. E aí isso ajuda muito a você elaborar e raciocinar sobre o assunto. E aí comecei a conversar com o menino e com a mulher aqui do meu lado e tal. Só que assim, eu tinha estudado, eu sabia assim bem do assunto, mas o cara tava sabendo muito. Aí eu falei, gente, esse cara tá sabendo demais. Eu falei, quantas vezes você já veio? Daí ele, não, algumas. Aí eu, nossa, fiquei com a pulga atrás da orelha, né? E eu falando de física quântica em inglês. Meu inglês não é maravilhoso, mas eu tentando explicar. E o cara, não, isso, o que você quis dizer é isso, isso, isso. E aí o Joe Dispenza ali, uma hora começou a falar de curas espontâneas. E aí eu comecei a falar com o menino e contei do caso do meu filho, do rim, né, que curou. Sim. Quando o Joe Dispenza terminou, foi lá o break, não sei o quê, ele virou pra mim e falou, Raíssa, eu sou filho do Joe Dispenza. Daí eu, como assim? Tava do nosso lado. Uau. Aí eu, gente, eu não acredito, você é filho dele, você é um surfista? Porque ele fala no livro de um filho, sou eu, não. E comecei a conversar com o cara, e ele falou gente, assim, olha... no retiro tem 2.000 pessoas, tá? E ele sentou do meu lado. Qual é a chance? É isso. E aí ele falou assim, olha, você se incomoda em contar o seu relato para uma mãe que eu conheci aqui e que a filha tá com câncer na tireoide? Daí eu falei, óbvio, converso com ela. Daí ele foi atrás da mulher, demorou, porque 2.000 pessoas e tal. Ele encontrou a moça no final da tarde, assim.
E eu comecei a contar a história pra ela, né? Do Theo. E aí ela começou a ficar muito emocionada. Ela me pegou na mão. Eu nunca tinha visto a mulher na minha vida. E ela me levou pra falar com a... Vamos dizer assim, o braço direito do Joe Dispenza, né? Que é a Kelly. Daí ela virou pra mim e falou assim, onde tá seu filho? Por coincidência ou não, minha irmã mora numa cidade perto de Denver. E o Theo estava com a minha irmã, porque eu ia ficar lá depois. E aí eu falei, tá aqui do lado. Daí ela falou assim, você consegue colocar ele aqui dentro? Você consegue trazer ele? Eu falei, consigo. Dou um jeito. E aí, a minha mãe também tava com a minha irmã, e eu falei, é o seguinte, vocês precisam trazer o Theo. E o Joe Dispenza, ele nunca, até então, nenhuma criança tinha participado dessas meditações de cura. É mesmo? Então foi o primeiro? Foi ele e mais duas crianças. mais duas outras crianças. E aí ele abriu uma exceção. Foi a primeira vez, né? E eu não tava. E aí o Theo foi. Não era só o Theo, era todas as pessoas que estão lá para receber a cura também, né? Sim. Eu sei que eu saí da sala para eu pegar o Theo e uma aluna tava comigo. E foi engraçado que eu falei assim, nossa, o Theo vai ficar assustado. E ele dormiu a meditação inteira. Ele dormiu, ele participou de três dias seguidos, assim. Quer dizer, foi um dia, 1 hora de meditação, sim. Daí no outro dia mais 1 hora, no outro dia mais... Minha mãe levou esses 3 dias ele, né? E foi uma emoção muito forte, assim, sabe? Muito forte mesmo. Na última, até, o Joe Dispenza terminou, música e tal, e o Theo não acordava, você lembra? Foi muito engraçado. E aí, bom, tudo bem. Terminou o retiro. Eu fiquei na casa da minha irmã, porque eu ia passar lá as férias, era julho. O Theo ainda andando com muita dificuldade, assim, tal. A gente tava na Target, passeando, né, André? Daí o André... Perdemos o Theo. Raíssa, cadê o Theo? Daí eu... Cadê o Theo? Porque ele ficava assim, no carrinho, pensa, né? 3 anos, a mãe tá acostumada, mas sim. O Theo não saía, porque ele não andava. Você nem imaginou que podia acontecer, sim, né? Passou pela minha cabeça. Aí eu falei, cadê o Theo? E aí o Theo... Foi uma semana, assim, tanto que eu tenho até uma foto no Instagram, que é a primeira vez que ele tá em pé sozinho, sem ninguém segurando ele, ele começou a andar. Só que a gente nem... Fingiu normalidade. Isso! E desde então, ele começou a melhorar muito, assim, muito mesmo. Começou a andar e ele não falava quase nada, ele começou a falar mais palavras lá, né, Dé, você lembra? Porque o que acontece, assim, só resumindo, o Theo, ele teve essas 2 infecções por conta do rim, que gerou essa hipotonia, a parte cognitiva dele é boa, tá? 100%, ele entende tudo, assim. Só que pegou a parte motora, então a fala e o andar dele. E desde então ele deu um salto quântico, assim, nele. Ele melhorou muito, começou a falar muito mais. Agora ele consegue falar todas as palavras, quase, porque antes, como é que você não ensina a criança? Como é que você ensina a criança a falar? Ela repete. Isso. E o Theo, ele não conseguia processar. Você falava, ele entendia, mas ele não conseguia repetir o som da palavra. Uau. E agora ele consegue repetir o som e entender o que ele tá falando. Ele ainda não consegue me contar uma história gigante, mas ele, assim, melhorou muito mesmo. Quando a gente chegou no retiro, eu vi a mulher que me perguntou onde tá seu filho. E fui andando, assim, deu André, Raíssa, onde você vai? Raíssa, onde você vai? E eu só fui. Cheguei nela e falei, nossa, você não sabe. Contei a história, meu filho tá muito melhor. Aí ela falou assim, deixa eu ver foto dele. Mostrei pra ela. Ela falou, nossa, me manda no WhatsApp. Eu falei, lógico, qual que é teu número? Gravei o número dela e mandei. Tá. Ela, nossa, mas que máximo saber disso, que ele tá melhor. Que pra mim é muito importante, faz o meu trabalho fazer sentido, enfim. Ela me mandou uma mensagem, de novo, ela falou, Raíssa, eu mostrei a sua história pro Joe Dispenza. Eu falei, nossa, que legal, ele quer entender como era o Theo antes. Você tem vídeo? Ele quer entender o que é esse não andar. Daí eu falei, óbvio, um monte. Mandei pra ela, ponto. Quando eu entrei no salão, a mulher me pegou e falou, o Joe Dispenza quer falar com você agora. Daí eu falei, comigo? Agora? Daí ela falou, tá bom. Ela falou, mas você tem que ser muito rápida, porque ele é super prático, você tem que contar a sua história, assim, em 2 minutos. Daí eu falei, nossa, mas calma, ele que quer falar comigo. Tipo assim, tô entendendo, sabe? Aí eu peguei, né, cheguei lá, assim, ele tava colocando o microfone porque ele ia entrar no palco.
Ele foi super simpático, ele falou, Raíssa, prazer, fiquei sabendo da sua história, poxa, eu queria entender um pouco mais. Aí ele pegou e sentou, olhou assim pra mim e pediu pra eu contar a história pra ele, e eu contei. Foi muito mais do que 2 minutos, foram uns 10 minutos, ele olhou pra mim e falou, você precisa compartilhar essa história. Daí eu, mas Joy Dispenza, meu inglês não é muito bom, como é que eu vou contar pra 2.000 pessoas? E assim, eu nunca contei isso, tanto que, inclusive, eu contei lá, mas aqui é a primeira vez que eu tô falando isso, assim, né? E aí ele falou, Raíssa, quando você conta algo assim, você cria uma esperança no coração das pessoas e uma oportunidade delas acreditarem também no desconhecido e se abrirem a outras possibilidades. Quando você conta uma história dessa, ela reverbera no coração das outras pessoas. E aquilo me pegou, assim, porque se eu tivesse escutado uma história de uma mãe na época, ia ter sido mais confortável pra mim. Foi muito difícil, assim, sabe? É a primeira vez que eu compartilho aqui. Antes eu não conseguia compartilhar, eu tô emocionada agora, mas essa história já se tornou eu já consegui usar ela como uma sabedoria. Ela não me machuca mais, ela me machucava. E eu não estava preparada para contar por mim, assim, sabe? Essa história toda. For para contar, conte já a história cicatrizada. Sim. Mas o Joe Dispenza falou isso pra mim e eu falei, não, tá bom, vou falar. Chegou a hora. Vou falar. Não, eu sei que eu tava na plateia lá, cadê a Raíssa? Perdi a Raíssa, daí deve estar do outro lado. Aí ele falou assim, aí eu apareci, ele já tava meio nervoso. Onde você tava? Onde você tava, Daí pelo amor de Deus, com o sumiu. Joe Dispenza. Não te falei que eu ia encontrar ele? Daí ele, quê? Aí eu, então, a gente vai ter que subir no palco. Ele, mas você só me arranja cada uma. Mas como assim? Deu, André, não faço ideia. Aí comecei. Tá. Não, a Raíssa tentava me explicar o que ela ia falar, não conseguia. Ela Inglês, nem em português. em português. Aí eu falei, tá, Raíssa, calma, você tem que falar. A mensagem é essa, essas 3 coisas tem que passar. Aí ela falou muito melhor calma. depois. Aí você falou assim, você vai falando. Se eu precisar, Se eu você vou prestar travar, atenção, eu entro. eu vou Calma. prestar atenção na história ali. Se você travar, eu entro. Daí eu falei, tá, beleza. Aí tava lá na plateia, eu sabia que o Joe Dispenza ia me chamar, comecei a ficar nervosa. O coração começou a acelerar, adrenalina. Eu falei, gente, tô numa banheira de gelo. Comecei a fazer a respiração que eu faço quando eu entro na banheira de gelo. Novamente falei, vou fazer o teste. Se esse negócio funciona ou não mesmo. Caramba. Comecei a respirar, comecei a ficar tranquila. E o Joe Dispenza chamou a gente no palco. Bom, eu subi, não deixei o André falar, não deixei o Joe Dispenza falar e comecei a contar a história. Porque era a minha história, né? Eu olhava, a galera tudo chorando. Aí você conta. Não, e eu não chorei lá em cima do palco, assim. Você segurou firme. Eu não sei o que aconteceu. Também não sei. Não sei te explicar. Não sei te explicar o que aconteceu, tá? Eu sei que eu contei e eu ainda pensei, falei, nossa, gente, que bom, eu não me emocionei, mas, poxa, será que as pessoas conseguiram entender o recado, né? Eu sei que eu desci do palco, assim, mas eu não conseguia andar. O que veio de mãe falar comigo, com histórias, assim, muito tristes. E aquilo que o Joe Dispenza me falou fez todo sentido, sabe? Porque elas vieram falar comigo com uma esperança no coração, sabe? E que fique muito claro, assim, que eu acho que a mensagem aqui, por que eu tô contando tudo isso agora? Porque passando por tudo isso, mudar a minha forma de ver a vida, assim mesmo, sabe? Pra mim, eu ressignifiquei muita coisa. Na época, quando tudo aconteceu, eu não conseguia raciocinar como é que eu ia lidar com aquilo tudo. Pra mim foi muito difícil mesmo. E hoje eu vejo e falo, gente, calma, tem caminho pra tudo, tá tudo bem. E eu também percebo e reconheço que quando eu comecei a aceitar toda essa história e a mudar, o Theo também mudou. Essa foi a grande história, assim, tem toda essa paixão e essa propriedade pra guiar essa experiência na nossa casa, porque a gente passou por isso.
na carne, né? No físico, na emoção, com o filho nosso, assim, Sim. sabe? Então, eu conheci o Joe Dispenza por conta disso e a gente acabou colocando gelo porque ele fez parte desse processo todo também. Você comentou no começo da nossa conversa da dor, quando você entra no gelo, você não sente a dor emocional do Wim Hof, né? E foi bem isso que eu sentia também, porque o corpo, ele não consegue sentir duas dores ao mesmo tempo, né? Então, quando você entra na banheira de gelo, assim, você esquece um pouco da dor emocional e aí o que acontece é que você treina o seu corpo. E o Joe Dispenza fala muito disso. Quando a gente passa por um trauma na nossa vida, seja ele qual for, e existem traumas horrorosos, você cria um caminho neurológico e uma emoção. E essa emoção é um resquício químico do passado. E você vivencia aquilo todo dia, todo dia. Você precisa colocar uma emoção mais forte, mais poderosa, para você conseguir Construir um esquecer aquela emoção, não o que aconteceu. Fazer com que aquilo se torne uma sabedoria para sua vida, sem um afeto emocional ali com aquilo, e você seguir a sua vida partindo de outro ponto, né? E ele ensina isso mesmo, como você faz isso, a partir de um treino mesmo, sabe? Enfim, então essa é a história, assim. E por que a gente decidiu mesmo compartilhar essa experiência e abrir a porta da nossa casa para as pessoas que a gente acha muito legal o que ele tá fazendo, né? Isso, né? De juntar ele junta 2.000 pessoas. Isso. A gente não junta mais gente porque a gente tem um limite ali físico, né? Do espaço físico. Por enquanto. Mas é muito legal o que ele faz, de poder juntar, porque a energia é muito mais forte e tá todo mundo ali na intenção de que a Raíssa falou, de trabalhar mais com amor e com gratidão e enfim. Eu sinto orgulho mesmo de mim, sem parecer algo egocêntrico, mas eu fiz o trabalho. Você faz o trabalho, você faz o trabalho. Isso é uma coisa que ele repete, né, todo dia. Infelizmente, ninguém, ou felizmente, para mim é felizmente, ninguém vai fazer por você. Sim, é isso. Ele fica todo dia, ele fala isso umas 10 vezes no dia, tá, gente? Você precisa fazer por você. E a vida me colocou nisso, assim, sabe? Nenhum médico ia conseguir me ajudar. Isso. Eu não tinha diagnóstico, eu não tinha nada. E também não colocando a culpa na medicina nem nada, mas é uma coisa que realmente não ia Tô falando que era a situação. Mas ele fala muito isso, né? De você, hoje em dia a medicina, o futuro da medicina tem que unir essas duas coisas. O trabalho que ele está fazendo é muito importante, o trabalho da medicina mas o que adianta um cara descobrir que está com um tumor, deitar na mesa de cirurgia, achar que o médico vai arrancar o tumor dele, ele vai viver feliz para sempre. Exato. Se ele não fizer o trabalho dele. Se ele não mudar, né? Se não mudar, vai acontecer alguma outra coisa, ou vai voltar, ou enfim. E é claro, assim, você já provou isso de uma maneira talvez ainda meio misteriosa, mas está provado, está comprovado. E dessa coisa, né, André, que eu falo sempre, assim, a gente foi pela religião mesmo, né, e aí não entrando em nenhuma, mas a forma como a gente cresce faz você imaginar que tá tudo no externo, né, coloca qualquer coisa, ai Deus, ai médico, ai não sei o quê, e aí tira a nossa autorresponsabilidade, entendeu, de você ser essa coisa do seu próprio guru, né, Sim. Que a gente precisa, né, se empoderar. Talvez o que falte muito pra gente hoje é essa coisa de tomar pra si, porque dá mais trabalho, dá trabalho acordar às 5 da manhã, dá trabalho se comprometer a não ir no outro dia, porque no outro dia você tem que treinar muito cedo, tudo isso dá muito mais trabalho. Só que é a gente, né? A gente é o nosso próprio senhor nesse caso. E eu acho que o que eu acredito do futuro, né? Da medicina, da alimentação, da meditação, de todo o nosso futuro como ser humano é isso, pega para si, né, se empodera, porque se você não fizer, não vai ter ninguém para fazer. É isso. E a gente vai terminar aqui, só que antes a gente vai fazer um desafio da banheira de gelo, tá? Isso. A gente está aqui com a nossa equipe tentando decidir quem vai. Estou vendo que vou ter que ser eu, mas vai rolar esse momento banheira de gelo no corte do vídeo, tá bom?
Beijo, obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, a vocês por abrir esse espaço pra gente. Obrigado. Primeiro de compartilhar muitos. a nossa história. E obrigada a confiança, tá? Real, obrigada mesmo, assim. Raíssa, quando a gente falou no telefone, ela falou, nunca falei essa história antes. Então, só te agradeço, assim, pela confiança de vocês dois. Eu acho muito necessário, como pai mesmo, como pai, como mãe, a gente, quando tem um problema, né, com o filho, quando sai diferente do que a gente imagina, também tive um problema parecido. Sim. Dia a gente grava sobre isso, não hoje, eu nunca gosto de tirar o foco do meu convidado, mas eu acho importante a gente falar exatamente para inspirar outras pessoas, sabe? Sim. E é isso. Às vezes a medicina chega ali e a gente tem que chegar. Exato. Overcome, né? Não é isso que ele adora? Se a gente conseguir tocar o coração de uma pessoa com esse relato, já valeu. Já valeu. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já tocaram 5, né? Então, obrigada. Obrigado, Mira. Obrigado, gente. Gente, eu tentei com todo mundo da equipe para vir aqui. Ninguém quis fazer isso. Então, André, Raíssa... Sobrou pra você. E aí, o que eu faço? Vou explicar aqui. A respiração dentro do gelo, ela é ao contrário do que a gente está acostumado a fazer no in-off, que é a hiperventilação. Aqui a respiração é lenta. Quanto mais devagar você soltar o ar, melhor para você. Então, tem uma técnica que você tentar inspirar em 4, dar uma pausinha de 2 segundos e soltar de 6 a 8. Quanto mais devagar você soltar o ar, melhor você controla a situação. Óbvio que vai ser difícil ali no começo, mas com o tempo você vai matando ali um segundinho de cada vez. A Rá vai estar aqui para te acompanhar também. O que eu penso, Rá? Então, isso é muito pessoal. Eu gosto de entrar com uma intenção. Tá. Então, às vezes eu mentalizo algo que, se fosse preciso, eu ficaria por 30 minutos. Tá bom. E eu uso isso como um amuleto. É legal, às vezes, você entrar e intencionar o que o gelo tem para te mostrar. Tá. Então, deixar vir que for, sei lá, às vezes tem emoção. E muitas vezes também, a Raíssa gosta de fazer isso, eu também gosto, mas muitas vezes eu gosto de simplesmente dar um choque no começo do dia e sair pro meu dia, porque eu sei que ele vai ser melhor se eu der esse choque. E não necessariamente eu preciso estar, meu Deus, estou passando por alguma coisa. Não, você pode simplesmente acordar, fazer sua meditação, dar um mergulho e sai, vai pro seu dia. Também pessoal. É pessoal e acho que cada dia é um dia. Hoje é de um jeito, amanhã é diferente, então assim, o gelo é legal por conta disso também. Perfeito. Vamos lá? Então vamos lá. Quem vai marcar o cronômetro? Você vai ficar 2 eu marco minutos, aqui. tá? Tá. Você quer que eu te avise? Ou quando der ou não? Você não, eu não quero saber, eu vou perguntando qualquer coisa. Tá bom. Posso ir? Pode. Tenta colocar a mão direto e não espera muito. Ó, inspirou, solta o ar, isso. Põe a mão pra dentro, isso. Boa. Respiração, isso. Tenta soltar o ar devagar. Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, que o mergulho ele é mais difícil de tomar a decisão de mergulhar do que o mergulho em si. Então assim, a gente sempre gosta de dar essa opção para a galera que vai lá em casa. Antes de sair eu sempre aviso, faltando 15 segundos, se a pessoa quiser dar um mergulho e sair, mas ainda não falta 15, está quase. Deu. Ajuda? Boa! Cadê a toalha? Cadê a toalha, Jesus? Uau! Uau! Gente, é impressionante como parece muito com a sensação de entrar no pânico e controlar ele. É tipo, eu ainda tenho isso em avião, né? Pra mim, eu voltei ontem de avião. Eu lembrei, parecia que eu tava dentro, na decolagem. Foi isso que eu senti, assim, eu tô na decolagem do avião, aí depois estabiliza. Chocante. E entrar com as duas mãos é bem diferente de entrar assim. As mãos é onde a gente tem bastante receptor, então muda muito, né? A gente sempre pede pra galera entrar com a mão porque dá esse choque. E aí quando a pessoa começa a falar, vou sair, tô em desespero, a gente fala, tira a mão. E a maioria só consegue. Aí melhora. Uau. Muito bem!